Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula. Hoje aula de número 74. Sejam todos muito bem-vindos, especialmente se você é novo aqui no nosso canal. Então agora no início a gente vai justamente fazer algumas observações para você que é novo possa entender como que as nossas aulas acontecem, qual é a sistemática e assim possa ter um bom aproveitamento. Bom, a primeira coisa que é muito importante da gente falar é que se você for procurar aqui as nossas aulas anteriores, você não vai encontrar todas elas. A gente deixa algumas aulas porque são temas ali que a gente precisa que vocês já entendam. Então, são temas que a gente considera bastante importantes, bastante básicos. Então, a gente coloca ali, deixa disponível para que você assista e até possa entender como é que é a nossa forma de dar a aula, de passar o conhecimento. Mas, de uma maneira geral, toda vez que a gente coloca uma aula nova, a gente retira a anterior. Então, existe ali um período de tempo curto para que você possa assistir essas aulas, caso você não seja da nossa comunidade, a Kombuchalândia, que é a nossa plataforma de ensino. Porque quando a gente retira essas aulas aqui do nosso canal do YouTube, essas aulas vão fazer parte do acervo da nossa plataforma de ensino e somente os nossos alunos podem assistir depois a essas aulas. Então, para você que ainda não é nosso aluno aqui da Kombuchalândia, para você acessar, você tem esse tempo curto para poder assistir. Para isso, é muito importante que você cadastre seu e-mail. Então, na descrição desse vídeo, eu vou colocar ali um link que é justamente para você cadastrar o seu e-mail e toda vez que a gente colocar, disponibilizar uma aula nova, você vai ser avisado e com isso você tem tempo de assistir essa aula. E o objetivo disso é justamente ser democrático. Então, caso você não seja nosso aluno, você vai receber todo esse conteúdo, que é um conteúdo muito especial, apesar da gente disponibilizar de forma gratuita durante um tempo. Ele não é um conteúdo banal, não é um conteúdo raso, ele é um conteúdo sim de bastante impacto, tanto que a gente coloca essa aula fazendo parte ali da nossa comunidade para os nossos alunos pagantes, justamente considerando as informações que a gente passa aqui nessas aulas. Então, essa é a primeira observação. Claro que também a gente sempre pede para vocês irem fazerem sua inscrição, ativar o sininho, dar o seu joinha, compartilhar, porque tudo isso ajuda a gente a crescer como canal. O YouTube entende que aquele conteúdo é um conteúdo relevante, mostra para mais pessoas e com isso a gente vai crescendo e compartilhando essas informações. Uma outra coisa que também é bem importante, que caso você tenha interesse em fazer parte da nossa comunidade, da nossa plataforma de ensino, que atualmente não estão com vagas abertas, mas para que você seja avisado, você também pode efetuar o seu cadastro. Então, também vai ter um link aqui para você fazer parte da nossa lista de espera. E quando a gente abrir as inscrições, a gente vai avisar para você e você vai saber ali tudo que precisa. E caso você queira ser o nosso aluno, a gente vai ficar muito feliz, vai ficar muito honrado e eu garanto para vocês que vai ser muito legal e vai ser ali um grande divisor de águas da forma como você produz kombucha. E sempre lembrando aqui que a gente sempre pede a contribuição de vocês no sentido de trazerem para a gente os temas que vocês gostariam, as dúvidas que vocês têm, porque tudo isso ajuda a gente a montar essas aulas como forma de responder. Então, às vezes a gente responde diretamente, às vezes a gente usa essa pergunta, porque às vezes são perguntas e dúvidas mais complexas, para responder durante a aula ou até mesmo a aula ser aquele conteúdo dessa pergunta, tá? Então, é muito importante vocês participarem nesse sentido e a gente fica muito honrado e com isso a gente vai fazendo aqui essa nossa comunicação cada vez melhor. Bom, feito isso aqui, deixa eu só passar os slides para vocês, só um minutinho. Prontinho, então vamos lá. Aula 74 e o tema da aula de hoje vai justamente para você que já começou a pensar em vender, então você já produz a kombucha, às vezes você nem produz, mas está pensando em produzir a kombucha para vender, ainda não começou ali a produzir, mas tem esse pensamento e quer saber o que é preciso, por onde começar, porque a gente sabe que às vezes isso é um pouquinho difícil e a gente vai ver que existe ali uma
uma visão que seria a visão idealista de um mundo perfeito e a visão do que realmente acontece. E esse é o objetivo dessa aula, passar para vocês esse mão na massa, como que você pode colocar, tirar esse sonho ali do papel e realmente colocar em prática. Só um minutinho que eu acho que... Tá. Peraí, gente, só uma coisinha que às vezes dá pane, né? Então, vamos lá. Quais são as perguntas que a gente tem que fazer? Porque antes da gente começar qualquer empreendimento comercial, a gente tem que antes se fazer determinadas perguntas para realmente saber se aquela ali, se isso é o objetivo, se isso vai te fazer bem ou não. Porque às vezes a gente tem uma ideia, e por isso que eu falei o mundo idealizado, que realmente é o concreto, que às vezes a gente tem uma ideia um pouco fora ali do que realmente acontece. Então a gente vê ali muitas coisas, então quando a gente assiste programas mostrando inícios de negócio, a gente vê e às vezes as pessoas narram somente a parte boa. Só que a gente tem que entender que assim como na vida a gente tem as partes boas, obviamente, a gente também tem aquelas partes que são partes que exigem mais nosso esforço, mais nosso trabalho. Então, são ali dificuldades que a gente vai encontrar. E é importante quando a gente ter isso em mente, quando a gente pensa em empreender, porque isso vai acontecer, vão ser muitos obstáculos, não é só no início, durante todo o trajeto, são sempre muitos obstáculos e que a gente tem que saber que isso vai acontecer para que no primeiro obstáculo a gente acabe acabe desistindo, tá? E isso é muito importante porque segundo dados de Sebrae, em geral as empresas a partir do segundo ano elas já fecham as portas justamente porque é o que eu falei, bateu ali no primeiro obstáculo, não é aquela coisinha bonitinha de comecei a vender e já estou lucrando horrores e já estou ampliando, não é assim. Demora um certo tempo e exatamente pela essa falta dessa visão de que demora, de que é uma construção, de que vão existir sim obstáculos, eu acho que a pessoa acaba ali desistindo. Então, se você está ali se perguntando se deve ou não vender a kombucha, se é interessante ou não, a gente faz aqui essas perguntinhas, que são perguntinhas importantes para que você se faça antes de você adentrar ali nesse mundo dos empreendimentos. A primeira coisa, e isso aqui é muito importante, a gente tem que se fazer essa pergunta, porque às vezes a pessoa quer empreender, mas ela quer empreender com algo que absolutamente não tem a ver com ela, que ela não gosta. E aí, nesse caso, gente, fica muito difícil de dar certo, porque o empreendimento, quando a gente empreende, a gente tem que se dar muito de si. É como se fosse um filho pra gente, né? Então, se você também não tem um filho, pode ser um animal de estimação, é algo que a gente tem que cuidar. É algo que a gente tem que ali estar junto sempre, por mais que depois a gente não seja a gente efetivamente que está ali produzindo, que está fazendo aquele produto, que está prestando aquele serviço, mas para a gente conduzir aquele negócio, para ele evoluir, a gente precisa estar presente, para isso a gente precisa gostar, porque senão vai chegar naquele momento, vai ter aquele primeiro obstáculo e a gente não vai seguir, a gente vai desistir. Então a primeira coisa que eu acho que pode ser até meio, mas isso eu já sei, mas a gente tem que realmente, não somente saber racionalmente, mas sentir mesmo que aquilo que você está escolhendo, que você vai fazer, que você vai empreender, é algo que você gosta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar é isso. Eu gosto de fazer isso? No caso da kombucha, eu gosto da kombucha, então não adianta você nunca fez a kombucha. Você pode pensar, então você nunca fez a kombucha, tá vendo que tem mercado e a gente até vai discutir sobre isso e você pensa em comercializar a kombucha. Mas você já fez a kombucha? Sabe como é que é o processo? Sabe quais são os benefícios? Porque é uma das coisas que os clientes vão perguntar. Então assim, você tem que se interessar pelo negócio, não necessariamente porque tem etapas que não são muito legais. Então eu vou até dividir com vocês.
O mão na massa eu não gosto muito, então eu gosto de criar, de repente fazer testes, eu gosto muito da parte de estudar, de entender o porquê que aquilo ali acontece, mas ali ficar numa produção em massa já não é a minha vibe, não é ali a menina dos meus olhos. Eu não gosto de ficar fazendo sempre o mesmo sabor e tem aquela produção super grande, eu não gosto dessa parte. Mas eu gosto da ideia do negócio, eu sou apaixonada pela kombucha, por tudo que ela nos proporciona, então eu gosto disso, eu realmente gosto bastante. Tanto que eu saí de produtora, não saí, né? Continuo, mas migrei não, eu acho que eu ampliei, porque na verdade um vai conduzindo o outro. Passei a cada vez mais me especializar e passei a dar aula justamente porque eu gosto disso, são assuntos que eu me interesso. Então, quando eu vejo alguma coisa falando sobre a kombucha, eu faço questão de ver, de entender, de saber o que está acontecendo, porque realmente é alguma coisa que desperta o meu interesse. Então, a gente precisa ter isso em mente. Quando a gente pensa em kombucha, por que em geral grande parte das pessoas vão aprender a fazer kombucha? Em geral, são dois ali os motivos que a pessoa começa a fazer a kombucha. Primeiro deles, indiscutivelmente, é imbatível, é por causa dos benefícios para a saúde. Então a gente sabe, a gente até já falou sobre isso, tem aula sobre isso, sobre os benefícios que a kombucha nos proporciona, benefícios que vão ali tanto para a nossa saúde física quanto para a nossa saúde mental. Então, grande parte das pessoas acaba conhecendo a kombucha por um problema de saúde. Então, muitas pessoas, eu tenho essa questão, vi falar que a kombucha é bom para isso, comecei a tomar, me apaixonei, agora já estou fazendo. Em geral, acaba vindo por essa parte da saúde. Lembrando aqui que quando a gente fala da kombucha, ela não tem esse objetivo de ajudar a gente em qualquer questão relacionada à saúde, porque ela é uma bebida, ela é categorizada como tal. Agora, o fato dela ser uma bebida não retira dela todos esses benefícios. Eu vou usar um exemplo que, de repente, se tiver gente aqui que já assistiu a aula, vai falar, nossa, vai falar esse exemplo de novo? Mas é porque é um exemplo básico e eu acho que todo mundo tem essa visão e facilita, então didaticamente eu acho que é um bom exemplo, que é o suco de laranja. O suco de laranja é um suco, ninguém está com resfriado, vou tomar um suco de laranja, não é assim. Mas a gente sabe que o suco de laranja tem sim determinados benefícios, um deles é a vitamina C, que vai ajudar no caso se você tiver resfriado ou alguma coisa do gênero. A gente sabe disso, mas a gente quando está doente, com resfriado, a gente não vai lá tomar o suco de laranja com esse objetivo. A gente pode tomar sabendo que ele tem ali determinados benefícios, mas não é o objetivo dele. E a mesma coisa com a kombucha. A kombucha não tem esse intuito de fazer X, Y, Z pela sua saúde. Embora a gente saiba que por causa dos compostos dela, ela vai atuar positivamente na nossa saúde. Mas em geral, a gente vai beber por causa do sabor, então ela é vendida, né? A gente está falando aqui de empreender comercialmente, ela é vendida e as pessoas, a primeira coisa que ela tem que ser algo palatável, tem que ser algo gostoso, tem que ser algo que traga aquela refrescância, que é ali os objetivos de uma bebida, principalmente uma bebida carbonatada. Agora, independente, se a pessoa... o outro, eu falei que as pessoas chegam na kombucha primeiro, ou pelos benefícios, então elas procura lá no Google, vê inúmeros benefícios e começa a utilizar isso para melhorar de alguma questão. E aí a pessoa toma, sente na pele aquela mudança que teve e se apaixona, começa a fazer e de repente até acaba vendendo. Mas também tem muita gente que começa na kombucha não pelos benefícios, acaba sendo um benefício, pelo menos para a saúde mental, como hobby. Então ela provou kombucha, gostou, achou fantástico, viu os benefícios e começa a fazer como hobby para desestressar. Hoje em dia a gente vê muitas das pessoas procurando essa questão dos hobbies, de fazer uma coisa justamente para extravasar, para melhorar principalmente a saúde mental. Então existem muitos relatos de pessoas que começaram a fazer kombucha em casa
justamente para funcionar ali como um hobby e com isso conseguir desestressar, conseguir relaxar, ter uma melhor qualidade de vida. Agora, independente como a pessoa chega na kombucha, a grande maioria acaba ali ouvindo por outro motivo, dos empreendedores. Então, quem empreende com a kombucha vem por um desses aqui e acaba vendendo a kombucha. No meu caso, por exemplo, vou citar aqui um exemplo. No meu caso, por exemplo, tive contato com a kombucha depois ali de determinadas questões com relação à ansiedade. Então, eu vim ali de uma mudança de hábito, de rotina, vim procurando questões para melhorar ali a minha saúde, a minha relação com vida, né? Porque era uma coisa, eu tinha um trabalho que era muito estressante, enfim. Eu mudei completamente o meu estilo de vida e nessa mudança eu conheci a fermentação. Um dos primeiros alimentos fermentados que eu tive contato foi a kombucha e me despertou aquele desejo, aquela paixão por aquela bebida, essa bebida tão fantástica. E com isso, eu vendo toda essa maravilha, acabei que fui para a parte do empreendimento comercial, justamente por uma questão ali relacionada à saúde, acabei empreendendo. E na grande maioria das vezes, os empreendedores, quem hoje produz a kombucha, chegou por um desses dois, né? E como eu falei, um não está atrelado às vezes o outro. Então, a pessoa começou aquilo ali para beneficiar a saúde, viu que aquilo ali podia ser um hobby, mas depois de um certo momento, aquele hobby se transformou ali no principal trabalho, justamente porque a pessoa se apaixonou, tá? Mas é importante a gente ter em mente que se a gente vai empreender, tem que ser com algo que a gente gosta. No caso, se a gente vai empreender com a kombucha, a gente tem que gostar da kombucha, aquilo ali tem que, de algum modo, te despertar aquela paixão para que você fale sobre a kombucha com paixão, para que você faça a sua kombucha com paixão e para que você possa despertar essa paixão nos outros, inclusive para que essas pessoas possam comprar as kombuchas que você vai estar produzindo. Então, esse aqui é um ponto muito importante. Um segundo ponto que também é bastante importante, que vai pesar nessa nossa análise quando a gente está pensando em empreender com a kombucha, é a questão da demanda. É saber se aquele produto, no caso a kombucha, se tem gente procurando a demanda, porque não adianta eu apenas oferecer um produto se não tem ninguém para comprar, né? Então a gente precisa saber se existe ali uma demanda. E aí, para a gente falar sobre essa demanda, uma coisa muito importante é a gente observar o cenário mundial, observar os outros países, principalmente a gente olhar lá para os Estados Unidos, porque em geral a gente aqui no Brasil acaba sendo um eco do que acontece lá. Então acontece lá primeiro e depois vem para cá. De um modo geral, não estou falando de tudo, mas alguns mercados é o que acontece. Então eu vou usar o exemplo aqui da cervejaria artesanal. Então a cervejaria artesanal, antes de chegar aqui no Brasil, de ter aquele boom, começou lá esse retorno, essa busca com as cervejarias artesanais lá nos Estados Unidos, em alguns lugares também da Europa. E aí começou todo esse boom e só depois que já estava ali um mercado grande é que começou aqui no Brasil. Então, a gente pode utilizar ali como parâmetros para a gente se guiar essa observação do mercado lá. E quando a gente olha para o mercado da kombucha, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a gente vê como esse mercado ainda tem potencial. Então as pesquisas apontam ali, por isso que eu botei aqui um aumento até 2030. Então pesquisas que se tem falando sobre a kombucha mostram que existe toda uma estimativa de crescimento, pelo menos até 2030, com relação a esse mercado da kombucha ali nos Estados Unidos e na Europa. Então, provavelmente, e aqui no Brasil também tem essas pesquisas mostrando esse crescimento, mas aqui o ponto que eu quero falar para vocês é que a gente usa essa análise porque aí já
a gente começa já a entender, porque lá já é muito forte. Então, se a gente observa o mercado da kombucha lá nos Estados Unidos, principalmente, a gente já vê que já é muito forte. A gente encontra muito mais nos locais a kombucha. Aqui está acontecendo isso agora. Então, o que a gente espera é que vá acontecer da mesma forma. Então, vá crescer ainda, se iguale lá aos Estados Unidos e com isso, então, a gente não precisa ficar com medo, porque algumas pessoas pensam, mas a kombucha é modinha, vai passar. E não é isso que as pesquisas têm mostrado. As pesquisas mostram que tem esse crescimento no Brasil e a gente pode olhar lá nos Estados Unidos como cresceu, como já está desenvolvido, como as pessoas já conhecem a kombucha. E a intenção é que isso aconteça aqui também, já que é uma extensão do que acontece lá, com um pequeno delayzinho, mas é o que acontece aqui. E segundo ali essas pesquisas, já tem ali uma prospecção de que até em 2030 esse mercado da kombucha gire ali por volta de 10 bilhões de dólares. Então a gente não está falando de um mercado pequenininho, a gente está falando de um mercado muito grande. E esse mercado cada vez mais tem crescido porque justamente a kombucha tem muitos benefícios. Então, além da kombucha ser uma bebida com pouco açúcar, uma bebida que não tem corante, não tem conservante, é uma bebida bem natural, ela tem toda essa parte dos benefícios que cada vez mais as pesquisas vêm comprovando. Quando a gente empreende comercialmente, a gente não pode alegar esses benefícios, porque esses benefícios ainda precisam ter mais pesquisas comprovando, mas a gente saber que tem essas pesquisas, os próprios consumidores saberem que tem essas pesquisas, que cada vez mais essas pesquisas tenham obtendo ali como resultados positivos da kombucha, isso estimula cada vez mais essa demanda, né? Cada vez mais as pessoas vão atrás da kombucha justamente pensando ali nesses benefícios. A gente tem que pensar que a gente passou por uma situação ali de pandemia, em que muitas pessoas começaram a repensar o seu ritmo de vida, até porque a gente percebeu como que a gente está suscetível, como que a nossa saúde encontra-se hoje. Então, justamente as pessoas cada vez mais vão em busca de produtos naturais, de produtos que possam ajudar, que possam agregar. Inclusive, as novas gerações, elas já estão vindo com uma cabeça completamente diferente. Hoje em dia, por exemplo, a gente já vê, e a gente até pode acompanhar, porque eu usei o exemplo aqui da cervejaria, as cervejas, até porque elas têm a parte alcoólica, o consumo das cervejas tem diminuído consideravelmente, mostrando ali que esse padrão, justamente que as pessoas têm cada vez mais procurado produtos que vão agregar. E a gente sabe que as bebidas alcoólicas, e hoje em dia já tem muitos estudos mostrando que as bebidas alcoólicas acabam afetando essa questão da saúde. Então, justamente esse mercado das bebidas alcoólicas tem diminuído, então a gente tem acompanhado essa retração desse mercado e, por outro lado, essa demanda por bebidas que não sejam não alcoólicas tem aumentado. E a kombucha entra também porque ela é uma bebida não alcoólica, obviamente, se a gente fizer da forma correta, porque se a gente não fizer da forma correta, ela vai passar daquele índice mínimo de álcool que ela pode ter para ser considerada uma bebida não alcoólica. Mas ela ela é considerada uma bebida não alcoólica. E justamente as gerações mais novas estão já vindo com essa intenção, com esse cuidado maior com relação à saúde física, à saúde mental, e estão fazendo opção ali por alimentos mais saudáveis. E aí a kombucha entra justamente nesse sentido. Então a gente tem ali observado que isso vai aumentar cada vez mais e tem já pesquisas mostrando que até 2030 isso só tem a aumentar. As pesquisas de mercado também, elas têm refletido essa mudança do consumidor. Então, como eu falei, desde de tempos para cá,
os consumidores têm ficado mais exigentes nas escolhas, tanto que a gente acompanha toda uma evolução, inclusive da rotulagem, e isso mostra que os consumidores estão cada vez mais embasados, estão cada vez mais qualificados. Então, justamente para acompanhar isso, a rotulagem vem nesse sentido, para que a pessoa consiga olhar ali, consiga identificar, para que não leve para sua casa um produto que ela não gostaria, um produto que tenha a substância X, Y ou Z. Então, por isso que também a gente vê essas questões da rotulagem. Então, teve ali uma mudança bem grande na questão das rotulagens, mostrando essa mudança desse perfil. Pessoas cada vez mais querendo produtos mais saudáveis. E exatamente porque as pessoas querem ali produtos mais saudáveis, a kombucha tem uma entrada muito maior. Se a gente for observar, então, se você vá até um supermercado da sua cidade e olhe, em geral, os grandes supermercados agora já têm kombucha para oferecer. Às vezes só vai encontrar ali uma marca, tem supermercado que tem 2, 3 marcas, mas a gente encontra isso. Claro que se for uma cidade muito pequenininha, isso é difícil de acontecer, mas você já vai encontrar ali 1 ou 2 marcas. E eu falo isso porque no Rio eu já vi, então, grandes supermercados como Zona Sul, você já encontra várias marcas de kombucha sendo vendidas, mas até agora, numa cidade pequena que eu estou residindo agora, eu encontro kombucha, não no supermercado, mas em lojas de produtos naturais você já encontra ali kombucha para vender. Então, hoje em dia está muito mais fácil. E justamente, por quê? Porque as pessoas estão procurando esse tipo de produto e já começa a ver um entendimento. Antes, quando a gente falava o que era kombucha, então eu falava, isso aqui é kombucha, as pessoas o quê? E aí eu tinha que explicar lá desde o início. Hoje em dia, as pessoas podem ser que não tenham experimentado, mas elas já ouviram falar. Mesmo que elas não saibam, elas já ouviram falar em algum momento. Isso prova o quê? Que o conhecimento está chegando, que cada vez mais isso vai aumentando. E as próprias empresas que já estão fornecendo kombucha, elas, justamente para aumentar essa demanda, começam a informar, começam a educar esses consumidores com relação aos benefícios, com relação aos sabores que a kombucha traz. E isso também impulsiona o mercado e vai aumentando cada vez mais a demanda, porque as pessoas vão conhecendo mais, vão vendo que a kombucha é maravilhosa, que ela pode substituir um refrigerante fácil, com muitos benefícios, e que ela pode sim e tem impactos positivos na nossa saúde. Então, tudo isso vai alimentando e essa demanda vai cada vez aumentando. Então, se a sua dúvida é com relação à demanda, se realmente tem gente querendo comprar kombucha, fique tranquilo, porque sim, tem demanda. Várias empresas de análise de mercado têm obtido isso como resultado, né? Que o mercado da kombucha está só iniciando. A gente vê ali que a legislação que a gente tem sobre a kombucha é de 2019, mas só entrou em vigor depois. Mas só para a gente entender como que esse mercado está começando a formar agora e ainda tem muito para crescer. Então, sim, tem demanda. Se essa era a sua dúvida, aqui já você chegou nessa sua resposta. E uma outra coisa que também a gente tem que pensar é se tem concorrência, porque, ok, tem a demanda, mas será que já não está saturado? Será que já não tem muita gente oferecendo esse produto? E aí, novamente, eu vou ali para o exemplo. Vai no supermercado, procura kombucha. Nesses grandes supermercados, você vai encontrar ali 1, 2, 3 marcas. Não passa disso. Eu, pelo menos, ainda não vi aqui no Brasil um lugar que você tem ali mais de 3 marcas de kombucha. Nesse mesmo supermercado que você tá, vai na parte de refrigerante, por exemplo. Quantas marcas você encontra ali de refrigerante? Te garanto que vão ser mais de 3. Então, só para a gente entender que isso ainda a oferta de kombucha ainda é muito pequena, considerando os outros produtos. Então, você vai no supermercado, você encontra um determinado produto, você encontra vários ali produtores oferecendo. Claro que tem diferenças ali de produtos, mas você tem essa possibilidade de maior escolha. E a gente também tem que pensar aqui que na kombucha
tem um certo diferencial, porque cada fermentação é única. Então, dependendo de como eu faço essa fermentação, ela vai ser diferenciada de outra, que por mais que a gente utilize a mesma receita, vai ter ali nuances, vão ter ali diferenças, e com isso eu vou ter produtos, o mesmo produto kombucha, mas ali formas de apresentar essa kombucha diferente. E a gente também tem ali muitas opções de saborização. Então a gente tem também essa grande cartada que eu acho que a kombucha traz, é que como cada fermentação única, como a gente tem muitas opções para a gente fazer essa saborização, a gente tem ali opções de oferecer um mesmo produto, mas com roupagem diferente para atender a todos os gostos. Porque a gente sabe que tem gente que prefere mais seca, tem gente que prefere mais ácida, tem gente que prefere um pouquinho mais doce. E obviamente, gente, desde que um parâmetro, né? A kombucha não é para ser excessivamente doce, não é o objetivo da kombucha. A pessoa que vai procurando a kombucha, ela quer algo natural, então se ela tiver muito doce é porque tem alguma coisa errada. E também não é para ela ser super ácida, porque senão ela não vai ser uma bebida gostosa, a pessoa não vai querer tomar ela no dia a dia. Então a gente tem ali determinados parâmetros, mas a gente tem uma escala boa ali, considerável, que a gente pode trabalhar oferecendo ali sabores diferenciados e podendo atender a todas vamos dizer assim, todos esses gostos, né, com relação às pessoas. Então, é sim ainda um mercado muito pequeno, como eu mostrei para vocês, o mercado está sendo formado até 2030 para os Estados Unidos, que já estão muito mais avançados em termos de kombucha, tem uma prospecção bem grande de crescimento. Aqui no Brasil, que a gente ainda nem chegou no estágio lá dos Estados Unidos com relação ao mercado de kombucha. Então, a gente vai ainda crescer muito. Então, é um mercado, assim, ainda muito pequeno. Quando a gente olha para as empresas que são registradas, porque quando a gente vai empreender comercialmente, a gente tem que se registrar. Então, a gente tem que ter o registro do estabelecimento, tem que ter o registro da marca. E aí, no caso, o registro da marca que não é uma imposição legal, mas é algo que você deveria ter. A gente tem o registro do produto. Então, são várias questões que a gente tem que ter, tá? E segundo ali os órgãos, o mapa, porque quando a gente vai fazer o registro do estabelecimento, quem está ali, quem é o órgão fiscalizador é o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E de acordo ali com o mapa, a gente tem por volta de 150 empresas que são cadastradas, que têm registro, que efetivamente podem fornecer a kombucha. E se a gente pensa num país como o Brasil, que tem uma extensão tão grande, 150 empresas é muito pouco, gente. Se a gente for pensar em pessoas que fornecem, por exemplo, docinho para festa, você vai encontrar um em cada esquina. E mesmo assim tem mercado. Desde que você ofereça um produto bom, você vai encontrar mercado. Mas para a gente entender que na kombucha é um mercado muito pequeno, são poucas as pessoas que oferecem, e vou até além, são poucas as empresas que oferecem um bom produto, porque em geral são produtos que não chegam no sensorial que o consumidor está buscando. Então, é bem comum a gente encontrar pessoas que falam, mas eu provei a kombucha e não gostei. E principalmente essas marcas mais comerciais que estão ali no mercado. Muitos consumidores falam, eu provei, não gostei, achei muito doce, achei muito ácido, achei sem gás. Outro dia a gente foi no Rio, há um tempo atrás, visitar a família, e a gente viu uma marca que a gente não conhecia. A gente tem até porque a gente gosta, é o nosso trabalho, a gente sempre prova. Até porque a gente tem que estar sempre aberto a provar, a ver combinações diferentes. E a gente provou essa kombucha, a gente não tinha experimentado ainda. E a gente ficou extremamente decepcionado porque ela não tinha... Até os pontos característicos que a gente vê na kombucha, você não encontrava naquela kombucha. Sinceramente, parecia que eu estava bebendo uma água com gás, com um gostinho ali de gengibre. Essa foi a impressão que ela me trouxe. Era uma bebida com gás, não tinha nada de acidez. E um dos pontos que caracteriza uma kombucha é uma certa acidez, porque
é uma bebida relativamente ácida. Então tem que ter ali um pouco da acidez. Tá certo que essa acidez não é para ser excessiva, como eu falei, mas é um dos pontos que caracterizam a kombucha. Então, quando eu provei, falei, gente, isso aqui é tudo menos kombucha. Então foi algo assim bem que não foi uma experiência. Então, se eu não conhecesse, se fosse a primeira vez que eu estava tomando kombucha, de repente eu não ia querer experimentar outras marcas. Se eu fosse uma pessoa mais reservada, eu não ia querer experimentar outras marcas porque eu ia falar, então kombucha não é bom. E em geral é isso que acontece. Muita gente boa provou uma vez dessas marcas, não gostou e colocou aquele estigma no kombucha, achando que o problema era a kombucha, não a forma de fazer a kombucha, tá? Então, só pra gente entender que ainda esse mercado é muito pequeno, que ainda vai crescer bastante e que, por enquanto, a gente não tem que temer a concorrência. A gente tem que ter outras preocupações, mas não a concorrência, porque a concorrência ainda é muito pequena para a demanda que está se tendo ali com relação à kombucha. Vamos lá, agora vamos analisar quais são os fatores que facilitam a gente empreender com a kombucha. Porque se lembra lá no início, eu perguntei, poxa, mas por que a kombucha, né? Então agora vamos entender por que empreender com a kombucha parece ser um bom negócio. Uma das primeiras coisas é o baixo custo de produção. E aí vamos pensar como que a gente faz a kombucha? A gente trabalha ali com chá, então tem o chá, Camellia sinensis, tá? Sempre quando a gente está falando chá aqui para kombucha, é o chá em sentido estrito, Camellia sinensis, mas obviamente pode ser qualquer um das 6 famílias da Camellia sinensis, porque é uma planta só. Dependendo do processamento, a gente tem ali essas nuances. Então, chá branco, chá verde, chá preto, os chás escuros, oolongs, tudo isso é Camellia sinensis, mas é uma planta que passou ali por processamentos diferentes, tendo ali resultados sensoriais diferentes, impactando de gostos diferentes, aromas diferentes na nossa kombucha. Se a gente olhar para o chá, então o primeiro ingrediente, o chá. O chá, gente, se a gente for procurar um chá de boa qualidade, tá certo que a gente não vai procurar determinados chás, porque tem muitos chás, e aí quando a gente entra começar a pesquisar kombucha, a gente vai ver a Camellia sinensis, a gente vê que tem chás e tem chás que tem um valor bastante elevado, até pelo fato do processamento deles. Determinados tipos de chá, a gente em geral não vai utilizar aqui na kombucha. Então a gente vai utilizar às vezes o chá preto, não que não possa, tá? A gente pode sim, mas tem determinados chás, e principalmente esses que são mais raros, então por exemplo o chá amarelo é um tipo de chá, é Camellia sinensis, e ele, dependendo, ele tem um valor bem elevado, né? Porque é raro de você encontrar, não é qualquer produtor que tem. Então, ele é um chá ali com valor bem alto. Se a gente for usar aqui na nossa produção da kombucha, vai ficar um custo bem alto, que a gente vai ter que colocar proporcional ao valor no preço da kombucha. Mas, de um modo geral, se você for considerar ali um bom chá preto, um bom chá verde, que são os mais usados aqui na produção da kombucha, você consegue com um bom valor. Então, vamos colocar aqui, você mais ou menos um preço de uns R$200 o quilo, você consegue um bom chá com uma boa qualidade e você vai colocar isso vai trazer isso para sua kombucha. A gente tem que pensar, quando a gente pensa em matéria-prima, que a gente tem que utilizar uma boa matéria-prima para a gente ter uma kombucha de qualidade. Então, por mais que você use um chá bastante com uma qualidade bem boa e brasileiro, tá? A gente encontra hoje grandes produtores brasileiros entregando chás de qualidade. E aí a gente encontra um bom valor que a gente vai conseguir utilizar na nossa kombucha e isso não vai impactar significativamente, porque obviamente os custos ali com esses ingredientes vão entrar para a gente chegar naquele valor que a gente vai vender a kombucha. Então, um deles é o chá, e o chá, como eu falei, a gente consegue num bom valor, e a gente tem que lembrar também que a gente não usa uma quantidade muito significativa. Então, para 1 litro de kombucha,
a gente vai estar utilizando ali 5 gramas de chá. Então, é uma quantidade pequena. Se a gente for fazer as contas, cabe ali na nossa, no custo, não impactando muito nesse custo e a gente podendo vender, tendo um bom retorno para a gente, tá? Então, o chá, que seria ali o item mais caro, considerando como ingrediente, porque seria chá, o açúcar e a água. O açúcar também é bem pouco, a quantidade que você usa é pouco, então ele também não tem um valor por quilo muito grande. A água também não tem ali, mesmo que você use água de galão, que você tem que comprar, isso também não tem um valor muito significativo. Então, o que entraria mais com valor significativo é o chá. E esse chá você usa bem pouco, então 5 gramas, de 5 a 10 gramas por litro. Então, é um valor e, como eu falei, a gente já tem produtores nacionais oferecendo chás de qualidade com um preço muito bom. Às vezes a gente considera aquele valor, nossa, mas é um valor alto, mas se a gente for fazer a conta, como eu falei, de 5 gramas por litro, dá para você sim fazer uma boa kombucha num preço bem interessante. Também, gente, a gente não pode pensar fazer uma kombucha muito barata, porque a gente tem todo o esquema de produção da kombucha que não pesa nem em termos de custo de matéria-prima, mas em outras questões, porque é um produto que demora. Então, se você for comparar com refrigerante, que ele põe aquela forma, aquele preparado, mistura na água, já engarrafa, já envasa e põe para vender, completamente diferente da kombucha. Para a gente fazer uma boa kombucha, a gente vai lá perder pelo menos umas 3 semanas, 20 dias, para poder fazer uma kombucha, porque tem o tempo da fermentação, tem o tempo também, se você for fazer a sua carbonatação carbonatação natural, perdão, tem o tempo que vai demorar para fazer carbonatação natural. Se você for fazer a forçada, também tem um determinado tempo, então mais ou menos uns 2, 3 dias. Então tudo isso vai impactando a gente coloca isso para fazer esse cálculo e estimar esse valor, porque senão você vai estar trabalhando e não vai estar sendo remunerado. Mas se a gente for considerar então os ingredientes que a gente coloca ali na kombucha, é algo, um valor bem baixo. E aí eu vou até usar um exemplo, quando a gente pensa na confeitaria. Então, se você começa a fazer docinho fino para casamento, você vai ver que o custo dos ingredientes é muito alto e você tem uma margem muito pequenininha para o seu lucro, justamente porque esses ingredientes já encarecem demais aquele produto. Se você aumentar demais, ele fica um produto extremamente caro. Mas só para a gente ter esse comparativo, a gente visualizar que coisas que facilitam a kombucha, que tornam a kombucha como uma coisa boa para a gente empreender, é justamente esse fato dos materiais terem ali um valor bem reduzido. Então, eu citei aqui, no caso, o chá. Então, se a gente estiver pensando em docinho, a gente vai lá, a gente já encontra, às vezes, R$7 uma lata de leite condensado. E uma lata de leite condensado a gente consegue fazer o quê? 20 brigadeirinhos. Então, só para a gente entender quanto que isso é interessante para a kombucha como empreendimento, porque o custo acaba sendo baixo. Obviamente, a gente tem que colocar outros custos, então você vai colocar energia, vai colocar também esse período que você vai estar esperando aquela fermentação, porque isso também vai entrar no custo. Mas se a gente fizer essas contas, a gente vai ver que o custo de produção é relativamente baixo se a gente for considerar outros empreendimentos, como eu citei aqui. Se a gente for fazer doces finos para eventos, você vai ver que o custo de produção é muito maior. Então, a nossa margem de lucro é muito menor, diferente da kombucha, que como o custo de produção é mais baixo, você tem uma maior margem de lucro. Até porque é um produto que, como eu falei, você não tem muita gente produzindo, então a gente já pode colocar esse produto com valor um pouco mais alto, porque tem essa certa exclusividade com relação ao produto. Os utensílios também que a gente vai precisar para a gente fazer a kombucha não são utensílios muito caros, então a gente sempre fala que se a gente quer produzir kombucha, a gente, independente para fazer em casa,
se para vender, bom, para vender bem mais, porque exige um conhecimento maior, um controle maior dessa produção, mas a gente tem que ter utensílios que são ali necessários para nos ajudar até para conduzir essa fermentação de maneira controlada. E os utensílios são bem simples, então eu sempre falo aqui que se a gente, quero fazer kombucha, o que eu preciso ter? Além da gente ter ali a matriz ou o starter para a gente poder replicar aquilo, a gente tem que ter utensílios básicos, por exemplo, um pH-metro, para ajudar a gente a fazer o cálculo da quantidade de starter, para ajudar a gente a saber se está no momento do ponto da colheita. Então, tem que ter um pH-metro, tem que ter também um termômetro para saber se chegou naquela temperatura para a gente poder fazer uma boa infusão, se aquela temperatura também já está numa temperatura boa para a gente poder inocular os micro-organismos. Então, o termômetro também é importante. Outro aparelho também que é importante no caso aqui, eu botei o termômetro, né? A balança, era isso que eu ia falar. A balança também é algo bem importante, porque algumas pessoas fazem as medidas caseiras, então uma colher de sopa, uma xícara, mas se a gente muda de chá para chá, a gente vai mudar o volume desse chá, e se a gente for fazer essas medidas caseiras, não vai ter uma precisão, e aí eu vou ter um erro na minha receita, eu não vou conseguir padronizar, eu vou ter problema de fermentação, então é importante ter uma balança. E esses três, gente, são coisas assim bem simples, que inicialmente, quando a gente está aprendendo, pode ser modelos bem simples, e aí à medida que a gente for crescendo, a gente vai trocando, vai cada vez tendo utensílios que vão nos dar uma maior precisão, maiores dados, para que a gente tenha um controle maior da nossa produção. Mas se a gente for olhar ali, inicialmente a gente precisa desses três, precisa de um pote, que pode ser um pote de vidro, que você pode até reutilizar, esses três também, tá? Se você tiver um aquário, você de repente já vai ter um medidor de pH. Se você já faz comida na sua casa, uma comida que ela tem uma precisão maior, você pode ter um termômetro. Então, ou uma balança para pesar. Então, tudo isso você já pode ter e já reutilizar aqui para a kombucha. E aí, depois você vai precisar o quê? De um pote simples, né? Para você fazer essa fermentação. Pode começar no vidro mesmo. Paninhos e tecidinhos, e aí com isso você já consegue produzir a kombucha. Então são utensílios bem simples, diferentes de outros empreendimentos que às vezes você já tem que começar com grandes máquinas e que inviabiliza ou pelo menos aumenta esse custo de produção. Então isso aqui também embasa esse baixo custo de produção. Uma outra coisa também que é interessante é que a fermentação, como eu falei, não é a gente que faz a fermentação. A gente vai estar ajudando, a gente vai estar fazendo ali a supervisão dessa fermentação. Mas quem vai estar fazendo mesmo são os micro-organismos. Então, a gente vai dar todos os subsídios que a gente pode oferecer para esses micro-organismos para que eles conduzam uma boa fermentação. Mas, de modo geral, são eles que vão fazer essa fermentação. Então, sendo bem básico, para efeitos aqui didáticos, em geral a gente vai ter trabalho em 2 dias. No dia que a gente vai estar fazendo a F1, que é a parte da fermentação, que é a parte da transformação daquele chá adoçado na kombucha que a gente quer obter. Então, esse vai ser o primeiro dia que a gente vai estar produzindo, né, dando esse subsídio para que aconteça essa fermentação, e depois para quando a gente vai tirar aquela fermentação, é o ponto de colheita, então a gente vai parar a fermentação e a gente vai preparar aquela kombucha para que ela possa ficar gaseificada. Então seria um invase ali, né, você envasar e carbonatar. Então são mais ou menos esses 2 momentos, de uma maneira bem didática, que a gente vai estar efetivamente trabalhando. Nos outros dias, a gente vai estar ali supervisionando, fazendo as medidas, vendo se está tudo certinho, fazendo outras funções. Mas de trabalho mesmo, a gente vai ter esses 2 dias. É algo também que dá para fazer em casa, e aqui a observação que eu falo é assim, gente. Para a gente vender, a gente precisa ter todos os registros. Então, quando a gente fala em vender, se a gente quiser
realmente estar ali embasado juridicamente, a gente tem que ter o registro. Então, a gente tem que registrar o estabelecimento, a gente tem que ter o alvará sanitário, se couber, a gente tem que ter autorização de funcionamento, a gente tem que ter uma série de coisas. Isso no mundo perfeitinho, no mundo que seria o ideal. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Muitas pessoas começam a empreender por necessidade, por virem naquilo ali uma oportunidade e um modo de conseguir uma grana extra ou até mesmo de ser ali a principal fonte de renda. Então a gente tem que entender isso e desde que você faça isso com responsabilidade, que você tenha ali, saiba como manipular, tenha boas práticas, seja num local que tu vai fazer na sua casa, então por isso que eu até botei que dá para fazer em casa. Então a gente faz ali um planejamento para você não fazer a kombucha enquanto você vai estar fazendo a comida, né, por exemplo, ou varrendo a casa, porque aí não vai dar problema. Mas se você fizer isso de uma maneira planejada, limpar toda a sua bancada, tá tudo certinho, tudo bonitinho, usar luva ou pegador, fizer isso de uma maneira correta, você vai ter uma excelente kombucha e não vai estar prejudicando ninguém que for beber a essa kombucha, tá? Então, teoricamente, dá para você fazer em casa, como até pelo fato da gente falar que não precisa de muitos utensílios, então você pode fazer isso em casa sim. Muita gente começa em casa, é o normal, eu comecei em casa, porque é o que a gente tem e vamos lá, né? Não vamos deixar o nosso sonho morrer. E dá também para conciliar com o trabalho, porque como eu falei aqui, são 2 dias que a gente vai estar fazendo realmente um trabalho maior da kombucha. Então, com isso, se você está procurando ali uma renda extra ou você não gosta mais do seu trabalho, quer fazer essa transição de carreira, é uma boa opção, porque você consegue ali conciliar. Então, de repente, você não pode sair agora do trabalho, porque tem contas para pagar, tem coisas que você precisa daquele salário, então você pode ali fazendo conjuntamente. Agora, vai chegar um momento que você vai ter que fazer uma opção, porque aí realmente vai chegar um momento que vai te exigir demais, porque um negócio não é somente você fazer uma das partes. Então, produzir kombucha é uma das partes necessárias para a gente empreender com a kombucha. Mas aí existe uma gama muito grande. Então, tem a parte marketing, tem a parte logística, tem a parte que a gente vai entrar em contato com o consumidor. Então, tudo isso vai acabar exigindo demais. E aí, com o tempo, você pode fazer essa opção. Então, pode optar por só trabalhar com a kombucha ou desistir e ir para outra coisa, ficar no seu trabalho. Mas, enfim, tem essa possibilidade. Então, muita gente começa assim, começa fazendo com os outros trabalhos em horários de folga e consegue ir crescendo com o negócio para depois abandonar o seu emprego antigo. E tudo isso aqui é o que atrai bastante gente. Então, cada vez mais a gente vê pessoas interessadas em produzir a kombucha justamente por causa desses fatores que facilitam, tá? Mas é importante da gente saber que existem vários fatores que a gente vai ter que depois investir. Então, não é assim um mar de rosas, vão ter sim obstáculos e muitos, mas se a gente, voltando lá para o início, se a gente gostar do que a gente está fazendo, se a gente faz aquilo ali com um objetivo maior, dá para a gente com certeza prosperar bastante. Vamos lá, gente. Então agora vamos para a parte prática, porque eu sei que vocês querem saber essa parte prática. Como que a gente começa? E aqui eu vou para uma parte prática e bem concreta, tá, gente? É o que a gente vê no mundo real. Porque se a gente for falar aqui como que a gente começa no mundo, vamos dizer assim, de acordo com os regulamentos, né, de acordo com os órgãos fiscalizatórios, aí a gente tem que começar de um outro jeito. Então, a primeira coisa, você vai constituir empresa, depois disso, você vai ver se vai procurar o local, vai ver se aquele local tem zoneamento que permita aquela atividade.
Depois você vai pensar, vai ver o imóvel, vai ver se precisa de alguma obra, ou se você for construir, vai ver para construir, vai ver alvará sanitário, depois vai ver registro de estabelecimento. Então tem uma série de quesitos ali legais que a gente tem que atender quando a gente tem esse pensamento de empreender, de vender. Então, quando a gente pensa em vender kombucha, a gente precisa sim ter registro, tanto do estabelecimento quanto do produto. E a gente não pode pensar que só pelo fato, mas eu posso me qualificar como produtor artesanal, porque eu vejo muita gente falando isso. Mas como produtor artesanal não é diferente? Eu não estou abonado de ter o registro do estabelecimento, de ter o registro do produto? Não, gente, a gente não está abonado, a gente não é pelo fato da gente falar que a gente é artesanal, fazer em casa, que a gente pode simplesmente fazer de qualquer jeito sem registro. Não, não pode. Se a gente vai vender, tem que sim ter todos esses registros, tá? É o que está ali, são os passos legais que a gente tem que percorrer. Mas como eu falei, é muito ilusório a gente achar que a gente já vai começar fazendo tudo isso. Então, assim, eu não conheço quem começou a fazer kombucha, eu não comecei assim, a fazer kombucha já com tudo certinho. E também a gente tem que pensar que quem começou bem lá atrás ainda não tinha legislação no sentido de registrar o produto, de registrar o estabelecimento. Mas você já tinha ali a título de Anvisa, para avisar que você estava fazendo uma manipulação de um produto alimentício. Então, tem essas outras, tem o alvará de funcionamento. Então, essas outras funções continuavam, já existiam. Então, a gente tem que pensar aqui que, em geral, não é isso que acontece. A pessoa vai empreender ou por uma necessidade, ou às vezes nem por uma necessidade, mas ela quer fazer aquilo ali, mas ela não tem grana suficiente, porque para isso a gente precisa, sim, de ter o estabelecimento, aquele estabelecimento atender a determinados requisitos, e esses requisitos requerem ali uma obra, investimento, que às vezes você, no início, quando a gente está começando um negócio do zero, não tendo, né? Porque quando a gente tem aquela verba já para começar é uma coisa, mas quando a gente está começando do zero, não tem de onde tirar, é difícil. Então a gente vai começar pelo básico mesmo, a gente vai começar a de repente produzir a kombucha, vender sem ter todos esses registros, sem ter todas essas condições. Mas repito, não existe essa figura do produtor artesanal e como tal, como um produto artesanal posso fazer em casa, não existe, tá? Inclusive, essa questão de produto artesanal, então tem muita gente que fala, então eu vou falar que é kombucha artesanal, mas gente, não existe. Inclusive, pela legislação da kombucha, a gente não pode usar essa denominação de artesanal, tá? Um produto, para ser chamado de artesanal, ele precisa preencher determinados requisitos para que ele use essa denominação. Então, não é só pelo fato de eu fazer na minha casa que eu posso chamar aquele produto de artesanal. A gente sabe que comumente as pessoas fazem referência a isso. Um docinho artesanal, um bolinho artesanal, pelo fato da pessoa fazer em casa, ainda sem muito, vamos dizer assim, conhecimento. Mas, gente, não é isso. Isso não existe, tá? Se a gente quer vender, e principalmente aqui na kombucha, que já tem legislação, a gente precisa sim de todos os registros. Mas, como eu falei, para ser assim bem concreta, para mostrar como que na vida real isso acontece, realmente não é assim. A gente começa mesmo vendendo, oferecendo para os nossos amigos e familiares sem esses registros todos. E aí eu vou mostrar o caminho. Então, a primeira coisa para a gente começar, primeiro, é aprendendo a fazer. Então, não tem como você, vou montar um negócio de kombucha se você não sabe nem fazer. Então, aprenda a fazer e faça, porque tem muita gente que aprende, faz uma vez, eu já sei. E não é assim, porque a fermentação, a cada fermentação a gente vai descobrindo uma coisa nova. A fermentação, a cada momento, tem uma forma de ser conduzida. Então, no inverno, ela acontece super bem, vamos dizer assim, e não, né? Porque no inverno ela diminui a atividade, é mais lenta.
no verão é mais rápida, e até mesmo quando eu troco açúcar tem diferença. Então a gente tem que ir fazendo para aprendendo isso, entendendo exatamente como que funciona essa fermentação. Então esse é o primeiro passo. Até para você vender alguma coisa, você antes tem que ser craque naquilo que você faz, oferecer algo realmente gostoso antes de tudo e algo que realmente vai ter todos aqueles benefícios. E a gente sabe que se a gente, por exemplo, fizer infusão de maneira errada, a gente pode até não ter problema sensorial, dificilmente, porque se a gente fizer uma infusão errada, a gente vai ter problema. Mas a questão de benefícios, você vai ter perdido ali grande parte. Então, a gente tem sim aprendendo e fazendo para a gente tendo esse know-how para sim oferecer um produto bom. Aí o início que acontece com todo mundo. Você aprende a fazer, começa a fazer e começa a oferecer para os amigos, para os familiares. Os familiares são sempre as cobaias. Então a gente começou assim também fazendo para as nossas famílias e a gente ia dando. E aí para fazer para os familiares só tem um pequeno porém, porque às vezes os familiares, às vezes não, grande parte vão estar torcendo para a gente, né? Especialmente aqueles mais próximos. E daí, às vezes, eles vão falar, não, tá ótimo, e às vezes nem tá ótimo, mas eles não querem te magoar, não querem tirar ali a sua força de vontade em continuar fazendo aquilo. Então, é bom sim a gente oferecer para outras pessoas desconhecidas, para que elas possam realmente dar feedbacks que vão tanto nos ajudar a melhorar, quanto também feedbacks que vão ajudar a gente a testar que aquele produto é bom. Então, a gente começou, por exemplo, vou usar aqui um exemplo, em 2015 a gente começou a produzir, mas a gente só produzia para a gente mesma, a gente nunca teve essa ideia de empreender comercialmente com a kombucha. E somente em 2017, depois de algumas pessoas falarem para a gente, nossa, é muito bom, e pessoas desconhecidas, porque a gente achava, ok, mas a gente não sabia e também não tinha muita kombucha ainda no mercado. Então a gente ainda não sabia o quanto era boa a nossa kombucha. E foi justamente ouvindo esses feedbacks das outras pessoas que a gente foi atestando que a gente tinha um produto sim muito bom, que tinha demanda justamente daquele nosso produto. Então esse feedback é muito bom, primeiro para a gente ir melhorando. Então muitas vezes a gente, tá muito ácido, tá muito doce, tá com muito gás, tá com pouco gás. Então a gente precisa disso, até porque às vezes a gente fica na dúvida e a gente também tem que pensar que a gente vai estar vendendo isso para outra pessoa. Então eu posso gostar, por exemplo, de bebidas muito ácidas e outra pessoa não gostar. Então a gente tem que estar sempre vendo o perfil das pessoas para quem a gente vai vender, para ver se elas realmente gostam daquilo que a gente tem para oferecer. Então, ouvir ali bastante esses feedbacks. E aí, quando você faz esse passo a passo aqui, uma das coisas que eu diria para você fazer é se formalizar com uma empresa. Porque quando a gente vai comprar chá, açúcar em um pouquinho, em maior quantidade, quando a gente tem ali um CNPJ, é mais fácil da gente comprar. Algumas empresas só vendem para pessoas jurídicas, não vendem para pessoas físicas, então é interessante sim a gente constituir uma empresa. Mas não precisa ser uma super empresa, porque como eu falei aqui, eu estou falando pessoa que vai começar do zero, que não tem de onde tirar para investir, então não precisa ser uma microempresa, nada disso. Você pode começar com o MEI, que é microempreendedor individual, que você faz tudo online, que é super simples. E só lembrando que aqui, no caso da produção da kombucha, você não vai ter especificadamente essa profissão, tá? Porque você vai lá olhar, quando você vai se enquadrar como MEI, você vai olhar as profissões que você pode colocar e pode atuar como MEI, porque algumas você não vai conseguir você não vai conseguir como MEI, só as outras formas de constituição, tá? De empresa. Então você vai olhar ali e em MEI você vai achar casa de chá, fabricação, se eu não me engano, de vinagre, de suco. Então você vai colocar outras coisas que não exatamente a kombucha. Porque quando você olha ali exatamente a kombucha, você já não entraria como MEI. Eu sei que isso aqui é um pouco duvidoso, tem algumas pessoas que não, mas eu consegui me registrar, e aqui eu não estou falando de registrar. Eu estou falando
claro que isso é importante, mas eu estou falando aqui da atividade, da forma como ela é descrita, porque quando a gente vai procurar a forma como ela é descrita, a produção de kombucha, e hoje em dia já tem, então quando a gente vai procurar ali o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, que é o CNAE, a gente já encontra produção de kombucha, já tem esse CNAE. E esse CNAE você não encontra exatamente para MEI, tá? Porque você faz essa correlação e você não encontra ali de fabricação de kombucha no MEI. Então, se você for olhar ali a relação de atividades permitidas para você se registrar como MEI, não vai ter. Você vai usar uma similar, tá? E é isso aqui que eu tô falando. E aí, quando você abre ali o seu MEI, que você faz online, é super simples, você não tem taxas para você poder fazer, você só vai pagar uma taxa para fins de recolhimento, tanto de INSS, de prestação de serviço, né? Então, você vai pagar ali uma taxa fixa, que se eu não me engano, tá por volta de R$60, que você vai pagar todo mês, tá? Mas não tem outros custos, então é algo que eu considero bastante que você faça logo no início, porque vai te facilitar. Se você precisar passar a nota fiscal para alguém, você consegue fazer isso como MEI. Para comprar, você consegue comprar, então tem ali muitas facilidades. E aí, para você começar a ter visibilidade, eu não recomendo você colocar em lojas. Isso lá atrás, e até quando a gente começou, a gente colocou em pequenas lojas, a gente tentou colocar em lojas grandes, lembrando que quando a gente começou ainda não tinha legislação de kombucha, ainda não tinha nada vinculado a isso, então era um outro cenário. Hoje em dia não, hoje em dia já tem uma legislação e aí por isso que complica você oferecer em loja, porque teoricamente para você vender, e nem precisa ser em loja, para você vender mesmo no boca a boca para o seu vizinho, você já teoricamente teria que ter esse registro do estabelecimento e do produto. Mas quando você coloca em loja, concorda comigo que a visibilidade aumenta. Então, de ter ali uma batida dos fiscais, então a vigilância sanitária bater ali, se ela vira um produto, que é uma bebida, que teoricamente deveria ter um registro no mapa, porque como eu falei, esse é o mundo que teoricamente deveria ser. Então, se você está vendendo uma bebida, você tem que ter o registro desse estabelecimento no mapa. Ele vai ver ali, vai ver que você não tem esse registro, vai dar problema tanto para você quanto para aquela loja que está colocando aquele produto que não tem aquele registro. Então, hoje em dia, você colocar numa loja fica muito mais complicado. Eu não aconselho para você fazer isso, porque você pode ter muita dor de cabeça. Então, não coloque em lojas. Mas você pode fazer essa venda boca a boca, oferecendo para a família, oferecendo para amigos, como eu falei, que é assim que você pode começar. E você também pode ver pequenas feiras, que é você mesmo que vai estar ali presente, você vai estar oferecendo o seu produto. Em eventos, então tem alguns eventos, algumas festas que colocam ali alguns produtores oferecendo produto. A gente só tem que tomar cuidado, porque se forem feiras muito grandes, eventos muito grandes, volta e meia tem batidas ali da vigilância sanitária, que vai justamente fazer essa fiscalização para ver se está tudo certo. Então, vou até usar aqui o exemplo que deu um tempo atrás no Rock in Rio. Então, não sei se vocês lembram, mas no Rock in Rio, há um tempo atrás, deu um problema desse, porque os fiscais foram fazer ali, foi dar essa batida para ver ali se estava tudo sendo, os produtos estavam sendo servidos, manipulados da maneira correta. E em uma dessas batidas, nesse festival, no Rock in Rio, eles verificaram que tinha ali um queijo que estava sendo usado e esse queijo não tinha um registro. Ele como um produto de origem animal, tem que ter um registro, tá? Perante também o mapa, e ele não tinha determinado registro, e aí acho que nesse caso era registro para ser vendido, ele era de um estado, então para ele estar presente em outro estado, ele tinha que ter um determinado registro, ele não tinha, então aquele queijo ele não podia ser usado, e aí teve toda a questão de jogar fora, teve toda aquela questão que foi levantada justamente por não estar cumprindo ali a legislação. E até para a gente entender
que é o que eu falei, uma coisa é o mundinho, é o mundo real, da vida real, e outro é daquele conto de fadas, né? E eu coloco assim, conto de fadas, só porque às vezes algumas coisas são meio difíceis de inicialmente a gente começar, tá? Eu tô falando aqui da gente começar do zero, não tendo como investir, tá? Então, assim, eu tô falando de algo começar bem cru, bem do zero mesmo. Então, como que a gente faz? Dessa maneira que eu tô fazendo, que todo mundo faz. Então, se alguém falar, não, você tem que já começar com empresa, você já tem que começar... Saiba que ela tá falando que realmente é o legal, é o certo, mas a gente sabe que não acontece assim. Então, tenha a responsabilidade de oferecer um bom produto, de ter toda o asseio, todas as boas práticas para você não estar trazendo um problema para outra pessoa. E tenha em mente, vou deixar isso para falar depois. Enfim, mas em pequenas feiras e eventos, a gente fez muita feira, e também lembrando que o cenário era um pouco diferente, ainda não tinha essa possibilidade do registro da kombucha, mas como um alimento qualquer, teoricamente, mesmo não sendo no caso específico da kombucha, já tinha essa comunicação, já tinha outras regulamentações que deveriam ser atendidas, mas você pode ir em feiras. A gente foi em muita feira, participou de muito evento, até para a gente ter esse feedback cada vez maior para validar ou não o nosso produto e ir melhorando ele, e também para você começar a ter visibilidade, começar a ter cliente, começar a ter venda, tá? E aí, só tome muito cuidado, porque tem muitas feiras que você acaba pagando demais, então algumas feiras foram muito boas lá no início, mas outras foram péssimas, porque a estrutura era muito ruim, a gente tinha que levar o maquinário, tinha que pagar estacionamento, tinha que pagar a licença da feira, tinha que pagar para expor, então se você for fazer a conta na ponta do lápis, acabava não valendo a pena. Então faça a conta para ver se vale a pena ou não. Mas teve sim muitas feiras que a gente fez que valeram muito a pena, porque era um valor bem baixo que a gente tinha que dar, e a gente conseguia vender muito e conseguia também divulgar, que é o grande objetivo quando você está na feira, é divulgar ali a sua marca. Agora, você vai estar vendendo, né? Vai estar fazendo essas pequenas vendas. Você tem que ter em mente que você tem que multiplicar isso. Então, a gente usa sempre a técnica do montinho-montão, muito utilizada no mercado financeiro, mas que a gente pode utilizar para tudo na nossa vida. Então, aquele dinheiro que for entrando, não vale gastando com as outras coisas. Claro, se você tiver que pagar alguma conta, obviamente, né? A gente vai pagar primeiro as necessidades antes. Mas o que você tiver, o que você puder reinvestir no próprio negócio, então, se você faz no vidro, compra um balde maior, então compre outros vidros, ou então pense num fermentador, compre uma rotuladora, compre uma máquina de invase, para você ir comprando esses utensílios, porque aí depois, o próximo, é você ter sempre a meta do registro, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui é pra gente ter a meta do registro. A gente tem que ter em mente, se a gente não faz agora, se a gente não é registrado agora, não é porque a gente não queira e não é porque a gente não tem acesso à informação, mas é porque a gente ainda não consegue fazer, porque a gente sabe que tem todo o custo de ter uma instalação correta, de ter várias outras questões, né, que entram nessa parte também, que vão pesar. Então, não mas a gente tem a meta, a gente já está aquilo ali planejado. Então, se você começou a fazer, ofereceu para os amigos, teve bons feedbacks e você quer continuar com o empreendimento com a kombucha, já tenha em mente, já se planeje para você registrar assim que for possível. Então, é isso que acontece com a maioria dos produtores. Eles vão ali vendo, então é bom você saber o que é necessário, porque para o registro, a gente tem que ter ali a planta, a gente tem que ter um layout que possibilite essa circulação e que não tenha problema de contaminação cruzada. Então, a gente tem que ter
todas essas coisas em mente, saber o que é necessário para a gente abrir, e não somente para tirar o registro, até porque o registro, você não paga pelo registro, você vai pagar para ter aquele espaço certinho que você consiga fazer o registro. Então, assim, esses outros custos que a gente tem que considerar, custo de uma obra, o saber se aquele local, que de repente se você for comprar o local, se aquele local o zonamento permite. Então, são todas essas coisas que a gente tem que ter em mente. Então, a gente tem que ter ali a meta sempre vai ser: eu quero realmente trabalhar com a kombucha, porque de repente você fazendo isso aqui inicialmente, você já vai ver, não gostei, achei chato, ou então as pessoas não curtiram o meu produto, mesmo, se bem que é difícil, se você faz uma coisa bem feita, se você tem, às vezes você faz, as pessoas não gostam, é porque você ainda não tem o conhecimento, não está fazendo da forma correta e aí não está tendo bons resultados. Mas quando a gente faz aquilo ali da forma correta, a gente tem sim realmente bons resultados. Mas vai que você começou a fazer isso e não é a sua vibe. Ok, você termina por aqui. Mas se você continuar, tenha em mente você ter esse registro para que você não tenha dor de cabeça, para que você não fique preocupado, para que você não tenha prejuízos. Porque se a gente está falando ali de multas, a gente está falando de multas que podem ser fatais para um pequeno negócio, porque se você for ali pegar uma multa muito grande, isso aí pode você nem começar o seu negócio. Então, assim, tome bastante cuidado com isso, tenha isso em mente, visando, essa é uma meta, e você fazendo esse montão, você justamente já vai começar a ter os utensílios que você vai precisar para a sua possível fábrica de kombucha. Você vai começar a ter o dinheiro ali para poder fazer a obra, então você já sabe o que você vai fazer, você já sabe qual o local que você tem que procurar se você for alugar, se você for comprar, você sabe que aquele lugar você vai poder construir. Pegue o orçamento de quanto daria aquela construção para você saber, para colocar isso na ponta do lápis. E aí, assim que você tiver isso, você vai ali sim fazer o registro do seu estabelecimento, fazer o registro do seu produto, e aí você não vai ter essa preocupação, tá? Então, essa é a meta. E aí, para você saber essa meta, você tem que saber tudo que você precisa. Então, saber quais são os órgãos, onde você faz o quê, para que você tenha isso bem planejado, bem estruturado, para assim que possível você poder se regularizar e não ter dor de cabeça. Deixa eu só botar aqui só um minutinho. Com isso, gente, eu quis aqui passar para vocês que vocês tenham em mente que é possível sim a gente começar vendendo pequenininho, mesmo sabendo que a gente legalmente, para vender a kombucha e para vender outros produtos, mas aqui a gente está falando da kombucha, a gente precisa sim ter todos aqueles registros, a gente precisa ter todas aquelas licenças, mas aqui eu quis trazer para vocês que isso é um mundo idealizado, que e muitas das vezes não é a situação que a gente encontra, a gente não pode fazer isso desde cara. Então, que a gente tem aquilo ali como meta, a gente vai começando bem pouquinho, oferecendo mesmo aos pouquinhos, no boca a boca, e lembrando que isso teoricamente não é possível, mas como eu estou falando aqui, eu estou mostrando como a vida é, como que a gente pode proceder, como a maioria da gente, a maioria dos produtores acaba procedendo, mas tendo como meta, assim que possível, se regularizar para não ter nenhum problema. Então, assim, eu acho que com essa aula eu consegui passar para vocês como que o mercado da kombucha, ele é algo que realmente tem um retorno, tá? Tem bastante retorno, um retorno muito bom. Não estou falando que vai ser fácil, como qualquer empreendimento, vão existir sim obstáculos, mas é possível. Tem o mercado, hoje em dia a gente não tem grandes concorrentes, então é um mercado que ainda tem tudo para crescer, para se desenvolver. E você pode ir começando assim aos pouquinhos, mas sempre tendo a meta de se estruturar, de se organizar e de se regularizar para não ter nenhuma dor de cabeça. Bom, eu fico por aqui, mas se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente, porque se a gente não responder diretamente, a gente vai responder na forma
de uma aula, e a gente fica muito feliz em receber essas dúvidas, porque isso também acaba às vezes virando tema das próximas aulas. Se você gostou, dá aqui o seu like, ajuda a gente a crescer com o nosso canal, e a gente se vê na próxima quinta-feira. Tchau, tchau!